Você já imaginou estar preso, sem poder se mover, ouvindo ao longe o som de um trem se aproximando cada vez mais? O ferro vibrando sob o seu corpo, o vento cortando a noite e a certeza de que em segundos a morte vai te alcançar? Pois foi exatamente isso que aconteceu numa pequena vila no Paquistão, quando um grupo de cristãos foi amarrado nas trilhas de um trem, simplesmente por não negar o nome de Jesus. Mas o que ninguém podia imaginar é o que Deus faria naquela noite. Um acontecimento que desafiou a física, as leis da natureza e deixou até os inimigos em pânico. Essa é a história de Daniel Yusuf, um jovem pastor evangélico que há 23 anos viveu um dos maiores milagres já testemunhados em solo paquistanês. Um milagre tão extraordinário que até hoje continua transformando vidas e fortalecendo a fé de milhares de pessoas ao redor do mundo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho que todos os dias você encontra testemunhos que alimentam a sua fé. Era março de 2001. O ar quente do Paquistão trazia aquele cheiro inconfundível das ruas. Poeira, fumaça e especiarias misturados ao som de buzinas e orações distantes vindas das mesquitas. Daniel tinha apenas 28 anos, mas um coração tomado pelo fogo do Espírito Santo. Ele liderava uma pequena igreja evangélica em Faisalabad e, apesar das ameaças constantes, organizava cruzadas clandestinas nas vilas mais esquecidas, onde a pobreza e o medo pareciam reinar. Mesmo que minha voz seja silenciada, dizia ele, as pedras clamarão o nome de Jesus neste país. Naquela noite, ele e alguns irmãos haviam se reunido num campo aberto. Um microfone velho ligado a uma bateria de carro, uma cruz de madeira feita à mão e um pequeno grupo de mulheres e crianças reunidas em volta da palavra. Daniel pregava sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando de repente o som de dezenas de motocicletas rompeu o silêncio. O chão tremia e os faróis começaram a iluminar o campo como se o inferno inteiro tivesse descido àquele lugar. Era o início de algo que mudaria tudo. Mas Daniel ainda não fazia ideia do que Deus estava prestes a revelar. As motocicletas cercaram o pequeno grupo. Homens armados, com longas barbas e túnicas claras, desceram das motos gritando em urdu palavras que Daniel mal conseguia entender. Mas ele sabia o que significavam. Blasfemos, infiéis, vocês sujaram nossa terra. O líder deles, um homem alto, com uma cicatriz profunda no rosto, se aproximou e apontou o rifle para Daniel. Você é o pastor? Daniel respondeu com a voz trêmula, mas firme. Sou servo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O golpe veio antes que ele pudesse respirar. A coronha do rifle atingiu seu rosto, fazendo-o cair ao chão. O gosto metálico do sangue invadiu sua boca. Enquanto tentava se levantar, outro golpe atingiu suas costelas. O som das crianças chorando e das mulheres clamando por misericórdia cortava o coração de qualquer um. Os extremistas separaram os homens das mulheres. Daniel e outros 4 irmãos foram amarrados com cordas tão apertadas que cortavam a pele. As mulheres e os pequenos foram empurrados para dentro de uma velha casa, trancada por fora. Um dos homens gritou: "Vamos mostrar a todos o que acontece com quem prega o nome desse falso Deus." Eles foram jogados na carroceria de 2 caminhonetes velhas. O metal queimava a pele. O trajeto durou quase 1 hora. O som do motor misturado aos gemidos e orações dos cristãos criava um clima impossível de descrever. Daniel pensava na esposa grávida, Marian. Pensava no filho que talvez nunca veria nascer. Pensava nos sermões que ainda não pregou e se perguntava: será que valeu a pena?
Mas então, dentro dele, uma lembrança suave ecoou. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A dúvida deu lugar à paz. Mesmo amarrado, ele fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, que a tua vontade seja feita. E é aí, nesse ponto, que a fé começou a se transformar em coragem. E você, o que faria se estivesse no lugar de Daniel? Teria coragem de permanecer firme na fé, mesmo diante da morte? Deixe seu comentário aqui abaixo. Sua opinião pode fortalecer outras pessoas. Aproveite e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa. E curta esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. Um investimento de menos de 10 centavos por dia que pode transformar seu relacionamento com Deus. O link está na descrição e no primeiro comentário. Além de edificar sua fé, você também ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais que inspiram e renovam a esperança. As caminhonetes pararam no meio de uma área industrial abandonada. O silêncio ali era assustador, interrompido apenas por cães latindo ao longe. Quando Daniel e os outros foram tirados dos veículos, o chão estava coberto de pedras afiadas e, ao redor, só escuridão. No meio daquele cenário, as trilhas de trem brilhavam sob a luz pálida da lua. O líder extremista apontou para os trilhos e disse em voz firme: "Aqui vocês vão morrer, e todos em Lahore saberão o que acontece com quem traz a religião dos infiéis para nossa terra." Os cristãos foram empurrados contra as pedras, as mãos amarradas atrás das costas, os pés presos com fios de aço. Daniel sentia a pele se rasgar a cada movimento. O frio do metal das vias atravessava sua roupa. O medo era real, quase palpável, mas junto com ele uma presença suave começou a encher o coração de Daniel. Algo que o medo não conseguia apagar. Ao seu lado estava Jacob, um homem simples, pai de 2 filhos, que sussurrou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Mais adiante, Rashid, um jovem de apenas 17 anos, chorava baixinho, não por medo, mas porque dizia: queria ter vivido mais tempo para pregar o Evangelho. E foi ali, naquela escuridão, que Daniel compreendeu o verdadeiro sentido de seguir a Cristo. Não se tratava de pregar quando é fácil, mas de permanecer fiel quando tudo o convida a desistir. Os extremistas os ameaçaram. Se negassem a fé, seriam libertos. Caso contrário, o trem das 3h30 faria o serviço. E então começou a contagem do tempo. 45 minutos até o trem chegar. Daniel olhou para o céu estrelado e pensou: será que o Senhor ainda me vê? Mas antes que o desespero o dominasse, uma voz suave dentro dele respondeu: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi então que Jacó começou a cantar. Sua voz era fraca, mas sincera. Quão grande é o meu Deus! Logo, os outros se uniram. 5 homens amarrados à beira da morte, adorando no meio da noite paquistanesa. E quanto mais cantavam, mais a presença de Deus parecia encher aquele lugar. O medo foi se transformando em algo novo, em esperança. Uma canção ecoava pela madrugada como um desafio ao inferno. Quão grande é o meu Deus! 5 vozes fracas, mas cheias de fé, se misturavam ao som do vento cortante. Os extremistas observavam em silêncio. O líder, irritado, gritou: basta! Vocês têm uma última chance. Neguem a Jesus e jurem fidelidade a Alá. Façam isso e viverão. Daniel respirou fundo. Sentia o corpo inteiro latejar, as cordas apertando sua pele, o coração disparado. Mas naquele instante, o medo deu lugar a uma paz que não vinha deste mundo. Ele olhou para o homem e respondeu com voz firme: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Prefiro morrer do que negar o nome daquele que morreu por mim.
Os outros 4 irmãos repetiram as mesmas palavras. O líder cerrou os punhos, cuspindo no chão. "Então que morram como cães!" gritou, recuando com os seus homens para longe das trilhas. De repente, no horizonte escuro, um ponto de luz começou a surgir. Era o farol da locomotiva, cortando a noite como uma estrela de fogo. O som metálico das rodas sobre os trilhos começou a ecoar. Clac, 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 clac. Cada vez mais rápido, cada vez mais perto. Daniel podia sentir as vibrações sob o corpo, o chão tremendo, o ar vibrando. A cada segundo, a luz ficava mais forte, até que se tornava quase cegante. O barulho era ensurdecedor. Os cristãos fecharam os olhos e começaram a orar. "Pai, recebe o nosso espírito", sussurrou Jacob. "Perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem", completou Daniel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas naquele momento, algo sobrenatural começou a acontecer. O vento parou, o som dos grilos e cães cessou. Um silêncio sagrado tomou conta de tudo. Era como se o tempo tivesse parado, como se o próprio universo estivesse prestes a testemunhar algo que jamais seria esquecido. A luz da locomotiva cobriu tudo em branco. Daniel respirou fundo e murmurou: "Seja feita a tua vontade, Senhor." E então, o impossível aconteceu. O trem estava a menos de 50 metros. O chão tremia. As pedras vibravam. Daniel conseguia ver os faróis, o vapor escapando das válvulas. O maquinista na cabine, sem saber o que o esperava. Era o fim. Não havia tempo, não havia saída, mas de repente, tudo parou. O vento cessou. Os grilos, os cães, o som do trem, tudo silenciou. Um instante eterno se formou. E naquele silêncio, uma luz diferente começou a surgir, não vinda do trem, mas do céu. Era uma figura translúcida, radiante, feita de luz viva. Sua presença era tão intensa que o ar pareceu ficar mais leve. A figura desceu sobre as vias e ficou entre o trem e os cristãos. Ela levantou as mãos e o impossível aconteceu. O trem, que vinha a toda velocidade, começou a desacelerar, sem freios, sem faíscas, sem o barulho de metal. Era como se uma força invisível estivesse segurando aquele gigante de ferro pelas mãos. Os homens que observavam à distância começaram a gritar apavorados. "Isso é feitiçaria!" gritava um. "Fujam!" berravam outros, correndo desesperados para suas motos e caminhonetes. Mas Daniel não conseguia tirar os olhos daquela presença. Quanto mais olhava, mais percebia. Aquela não era uma luz comum. Os contornos se tornaram nítidos. As mãos tinham marcas. Os pés, feridas antigas. O rosto era cheio de amor e autoridade. Era ele. Era Jesus. A locomotiva parou completamente, a apenas 3 metros deles. Daniel podia ouvir o som do vapor, sentir o calor do motor. Mas o trem estava imóvel, como se o tempo tivesse sido congelado. Jesus olhou para eles e, sem mover os lábios, Daniel ouviu dentro do coração: "Filhos, a fé de vocês moveu o céu. Levantem-se." As cordas começaram a se soltar sozinhas, deslizando pelo corpo como se mãos invisíveis as desfizessem. Os 5 se levantaram, tremendo, com lágrimas escorrendo, e caíram de joelhos sobre as trilhas. Jesus sorriu. Uma luz dourada os envolveu, e aos poucos sua figura começou a desaparecer. O trem, então, voltou a se mover, lentamente, como se nada tivesse acontecido. Os cristãos se abraçaram, chorando e glorificando o nome de Deus. Eles sabiam, tinham visto o impossível, tinham visto o próprio Cristo em ação. O sol começava a nascer quando Daniel e os 4 irmãos voltaram à vila. Os corpos ainda doíam, as roupas estavam rasgadas, mas o coração ardia em adoração. Quando chegaram, as mulheres e crianças, que haviam sido trancadas na casa, estavam de joelhos orando por eles, acreditando que já estivessem mortos.
Quando viram os 5 voltando vivos, o grito foi unânime: glória a Jesus! Aquela manhã se transformou em um culto espontâneo. Homens, mulheres e crianças se abraçavam, choravam, dançavam, cantavam. Daniel contou o que havia acontecido, cada detalhe, cada segundo do milagre. No início, alguns duvidaram, mas quando todos repetiram a mesma história e mostraram as marcas das cordas em seus pulsos, a incredulidade deu lugar à fé. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Vilas inteiras vieram ouvir o testemunho. Muitos se converteram. Outros, que já eram cristãos, mas haviam perdido a fé por causa da perseguição, foram renovados. Aquele milagre não salvou apenas 5 homens. Ele reacendeu a esperança de centenas de famílias cristãs em todo o Paquistão. Os anos passaram. Daniel continuou pregando o evangelho, mesmo em meio a prisões, ameaças e perseguições. Seu filho Samuel, que nasceu 3 meses depois do milagre, cresceu ouvindo a história do trem. Hoje, ele também é pastor em uma igreja clandestina nos arredores de Karachi. Mas o que Daniel jamais esperava aconteceu 22 anos depois. Durante uma conferência de pastores em Islamabad, um homem de cabelos grisalhos se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Pastor Daniel, meu nome é Mahmoud. Eu era um dos homens que te amarraram àquelas vias. Daniel ficou sem palavras. Mahmoud continuou chorando. Eu vi a luz, eu vi o trem parar. Aquilo me perseguiu por anos. Eu não conseguia dormir, não conseguia esquecer. Então procurei uma Bíblia escondido e há 5 anos entreguei minha vida a Jesus. Eles se abraçaram, chorando como crianças. Ali, em meio a centenas de pastores, o milagre se completava. O inimigo se tornava irmão. Mahmoud contou que outros 17 extremistas também haviam se convertido por causa daquele testemunho. De perseguidores, tornaram-se pregadores. De ódio, nasceu amor. 23 anos se passaram desde aquela noite em que o trem foi detido pelas mãos de Jesus. Mas para Daniel Yusuf, o milagre continua vivo, não apenas nas lembranças, mas em cada alma transformada por aquele testemunho. Hoje, ele diz que entende o verdadeiro propósito de tudo aquilo. Deus não parou o trem apenas para salvar 5 cristãos. Ele fez isso para lembrar ao mundo que o poder de Cristo é real, atual e ilimitado, que ele ainda intervém, ainda fala, ainda se manifesta quando a fé é colocada à prova. A Bíblia diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E também, em Daniel 3:17-18, os 3 jovens diante do rei declararam: o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. E ainda que não nos livre, não serviremos a outros deuses. Talvez hoje você se sinta como Daniel naquela noite, preso às vias do trem das circunstâncias. Talvez esteja enfrentando uma doença incurável, um casamento desfeito, uma crise financeira ou uma dor que ninguém entende. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que parou um trem no Paquistão ainda tem poder para agir na sua vida. Agora olhe para dentro de você e responda: o que está te prendendo hoje? Você crê que Deus pode agir até quando tudo parece perdido? O milagre começa exatamente aí, quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. E se você decidiu confiar, mesmo quando as circunstâncias não te motivam a ter esperança, ore comigo agora. Senhor Deus, obrigado, porque o teu poder não mudou. Hoje, oro por cada pessoa que está ouvindo esta história. Que o Senhor visite corações feridos, restaure famílias, cure enfermidades e renove a fé de quem está cansado. Assim como o Senhor fez a muitos no passado, manifesta a tua presença nas vidas que agora te buscam. Envolve cada um com tua paz, com teu amor e com a certeza de que nunca estamos sozinhos.
em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe o vídeo com alguém que precisa de fé. Inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa e ajude-nos a levar esperança a mais pessoas. E se você deseja fortalecer seu relacionamento com Deus, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. Por menos de 10 centavos por dia, você investe em sua vida espiritual e ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias reais que edificam a fé. O link está na descrição e no primeiro comentário. E não se esqueça, onde a fé resiste, é onde o milagre começa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.